Tiago, sempre quando as pessoas veem onde você chegou, né, e por onde você passou, elas normalmente não se dão conta de onde você veio, né? E eu sempre falo, isso é uma coisa que já vale anotar aí como um primeiro exercício para quem está assistindo a gente. A sua história, de onde você veio, a sua identidade, ela é a principal resolução a entender tudo isso, se aprimorar e se apropriar de tudo isso é que vai fazer com que leve você para um futuro e que você conquiste o que você quer conquistar, né? Fala galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a um episódio que eu confesso pra vocês que eu tô arrependido de não ter conhecido o Cristiano antes. Você vai entender tudo aquilo que a gente vai falar. O Thiago, em especial, tá numa fase de reposicionamento da imagem dele, do tom dele. E esse cara de peso que tá aqui hoje, ele vai ajudar a gente a entender literalmente como que a gente deve se posicionar. Não só no mundo digital, mas de repente você esteja dentro de uma organização, você quer se tornar um líder dentro da sua igreja, como que você se posiciona? Qual que é a tua imagem? Como que você se apresenta? E é justamente isso que a gente vai aprender hoje. E aqui, eu, na posição de aluno, quero aprender junto contigo e com isso dando as boas-vindas a ele, Cristiano. Bem-vindo. Meu amigo, muito obrigado. Que honra, cara. A honra é minha, é um grande prazer estar aqui, Thiago. Prazer é todo meu, todo nosso. Já fica aqui preparado, papel e caneta na mão, porque hoje, de verdade, gente, talvez pessoas paguem muito caro para poder ouvir o que você vai aprender aqui hoje. Tá bom? Então, presta muita atenção, porque isso daqui vai dar um norte muito grande pra tua vida. Presta muita atenção. Deixa eu apresentar um pedaço superficial do currículo dele. A gente tá falando do Cristiano Oliveira. Ele é de Recife, Pernambuco. Conheço Terra Maravilhosa, inclusive. Solteiro, formado em publicidade e propaganda. Estudante de psicanálise e filosofia. Muito bom, né, cara? Profundo. Mentor de posicionamento e diretor criativo de branding. Mestre em posicionamento de marcas, ele tem mais de 20 anos com experiências em design e branding, e ele tem mais de 1000 marcas impactadas por esse mundo. Olha só, marcas como Audi, Honda, Volkswagen, Samsung, Nestlé, CIA, Marisa, Ambev e CVC. Não é pouca coisa não, né? Além disso, hoje ele é diretor criativo de brand da DTS Group e da Nitro 10X e Piero Tavolazzi. Piero, ali de Alphaville, quem não conhece o Piero, não é? E pra gente poder finalizar essa parte superficial, porque 20 anos é muita coisa, ele é ainda autor do lindo livro Highlighter. Crie uma marca de valor, posicione seu negócio, inspire pessoas e transforme o seu propósito em resultados. Meu Deus! É isso. Cris, caramba. É uma longa trajetória, hein? Ouvindo você falar, você fala assim, caramba, tudo isso é bastante coisa. Até entrega um pouco a idade, né? Você fala assim, cara, 20 anos de experiência, quantos esse cara tem, né? Começou com quantos anos, né? Não é possível. 19 anos. Que legal, que legal. Cris, Eu de verdade me arrependo de não ter te conhecido antes. Porque eu tô vivendo justamente esse momento de entender quem que o Thiago é em relação a se posicionar como uma marca. Bacana, né? Tem alguns anos que eu tenho buscado estruturar a minha marca, os meus negócios na internet. Só que uma coisa que eu aprendi é que eu tava nadando e morrendo na praia. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu parar um pouquinho, recalcular a rota, entender o que o Thiago quer transmitir. Perfeito. Cara, isso tem tudo a ver com aquilo que você trabalha. Brand, arquétipos, e a gente vai falar de tudo isso. E aqui, já entregando pra vocês, a gente vai fazer um exercício aqui de anamnese. Eu respondi as perguntas que você me passou. Bacana. E aí você vai conseguir descobrir qual que é o arquétipo do Thiago aqui ao vivo e a cores, tá? Cara, mas conta um pouquinho pra gente... qual que é a sua história? De onde você veio? Como que você começou? Bacana. Explica um pouquinho pra gente. Tiago, sempre quando as pessoas veem onde você chegou, né, e por onde você passou, elas normalmente não se dão conta de onde você veio, né? E eu sempre falo, isso é uma coisa que já vale anotar aí como um primeiro exercício para quem está assistindo a gente. A sua história, de onde você veio, a sua identidade
ela é a principal resolução, a entender tudo isso, se aprimorar e se apropriar de tudo isso é que vai fazer com que leve você para um futuro e que você conquiste o que você quer conquistar, né? E eu falo isso porque eu venho do interior do sertão, nasci em Recife e muito cedo fui morar num lugar chamado Lagoa dos Gatos. Nossa. Que é interior do sertão. Sim. Um lugar literalmente sem energia elétrica, sem água encanada. E a gente cresceu ali na roça muito cedo, 7 anos já trabalhava na roça, cortando capim, limpando mato, cuidando de gado, de cabras, tudo que você imaginar. Mas a gente estava conversando antes de começar aqui sobre o que isso significa para mim. Sim. Eu comecei hoje olhando, quando eu fui entender ali o meu arquétipo, quando eu decidi me posicionar enquanto especialista, ou a vida inteira, eu tive que acessar essa criança lá de 7 anos, entender quem ela era naquele momento, o que ela viveu, para que eu me apropriasse de tudo isso e hoje eu me colocasse da maneira que eu me coloco. Então, muito cedo, eu lembro de uma cena que eu estava contando para você. Eu com 7 anos, um sol assim de 40 graus, literalmente, com fome. A gente de manhã só tinha cuscuz, porque a gente plantava milho. E a gente tinha um leite porque era vendido fiado pra gente. Sim. Então a gente comia cuscuz com leite de manhã, cuscuz com leite ao meio-dia e cuscuz com leite à noite. Quando tinha uma variação ali, tinha um feijão, tinha algum tipo de miúdos que a gente chamava, que é a carne ali, a mistura, né? E eu lembro que um dia desses eu estava com muita fome, no sol, cansado. A gente tinha uma sandália havaiana que quando ela quebra, você tem que colocar um prego e aquele prego soltou e eu estava descalço ali no mato e tinha umas plantas que elas ferem a perna. E eu lembro de estar sentindo ali uma dor, uma angústia e eu comecei a abstrair ali, comecei a ver, né, as plantas e as borboletas e ali eu comecei a criar, fantasiar, né? E por que eu estou falando isso? Porque há muito pouco tempo atrás eu entendi que ali já dava indícios do meu arquétipo, né? Eu tenho o arquétipo do mago, que é o arquétipo do criador, da transformação, da mágica, e consequentemente hoje eu trabalho com isso. Eu crio marcas que transformam vidas, que transformam pessoas. Eu crio branding, né, que constrói propósito, ajuda pessoas a construir propósitos, e trabalho com criação e design, que também traz essa parte lúdica e visual. Então, toda essa história minha, né? E aí, lógico, depois, contando brevemente, eu fui morar na cidade, em Caruaru, depois eu vim para São Paulo, no Pau de Arara, vim estudar, minha mãe era empregada doméstica, e eu vim, meus pais eram separados, eu acabei vindo para São Paulo, aí comecei a estudar. Veio sozinho? Eu vim sozinho. Minha mãe já morava aqui, meus pais eram separados, e eu vim estudar. O estudo foi algo muito importante para mim. Eu, desde cedo, comecei a me interessar ali por design, por desenho, etc. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um estágio. Minha mãe era empregada em uma casa e que a patroa dela tinha amigos lá fora. E uma vez, já trabalhando na área de comunicação, como estagiário, trabalhei no McDonald's também, depois virei estagiário numa agência, tive a oportunidade de viajar e aí me encantei por Nova York e decidi voltar fazendo esse estágio. E aí, desde então, eu comecei a me desenvolver, já tinha começado a faculdade de publicidade, não terminei a faculdade de publicidade porque fui para os Estados Unidos tentar terminar lá com esse estágio, mas aí não deu certo, não fechei os créditos, mas eu consegui estudar lá, morei durante quase 3 anos em Nova York, e aí quando voltei com essa bagagem internacional, voltei trabalhando em agência, e aí desde então eu venho construindo a minha história, há 20 anos trabalhando com grandes multinacionais, trabalhando com alguns especialistas também. E hoje eu estou me lançando também como um especialista e, apesar de trabalhar num grupo, eu já estou me colocando também como um especialista em posicionamento de marca. Exato. Tem feito um grande trabalho ali no Instagram. Cara, você falando isso, eu fico perplexo, né? Porque, primeiro, de onde você saiu, do interior do interior. Sim.
onde você chegou. Tu foi pra Nova York. Com qual idade você foi pra lá? Eu fui pra Nova York com 20 anos. 20 anos de idade. Cara, se a gente para pra pensar, Freud, ele tem uma frase, eu sei que os arquétipos foram cunhados ali por Jung, né? Sim. Mas Freud, ele tem uma frase que a criança é o pai do adulto. Olha, perfeito, não conhecia essa frase. A proposta dele com essa frase é o seguinte: a criança que você foi na infância, de certa forma, vai ter uma certa influência vai ter uma influência na vida adulta. Perfeito. Ali do indivíduo, não é? E ele fala também, esses padrões mentais que você começa a desenvolver é o que você vai replicar na vida adulta. Perfeito. Não é? Só que você estava no meio de uma situação e não aceitou aquilo, cara. Exato. E é isso que eu quando vi essa parte dessa sua história, eu falei, cara, como que eu não me conectei com esse cara antes? Como que eu ainda não tive essa linha, né, de conexão? Porque, cara, eu passei por isso, né? A galera que me conhece um pouquinho mais próximo, cara, morando aqui em São Paulo, passei necessidades, às vezes não tinha pão pra tomar café, eu comia arroz e feijão às 8 e pouco da manhã, dava um jeito. Pô, Havaianas, meu Deus do céu, quantos pregos, quantas Havaianas, né? Isso é muito interessante porque você não aceitou aquela realidade e você já começou a construir o seu futuro. E eu vi que você se agarrou ali no conhecimento, né, cara? Sim. Nos estudos. Sim. E isso é muito importante. Como que você vê isso, cara? Por exemplo, na fase que você tava lá atrás. Pô, eu tô passando uma necessidade, Sim. mas eu sei que existe um caminho. Sim. Você aproveitou do mago ali, desse arquétipo, pra começar a se enveredar nos estudos, foi isso? Olha, Thiago, ouvindo você falar, e que a gente às vezes não se dá conta, né, de que fez esse salto quântico, né? Mas eu hoje tenho a consciência que Deus, de fato, atuou ali. É uma questão, assim, onde Deus tinha um plano para minha vida e eu percebo que hoje Ele está revelando, ou eu estou tomando consciência agora com mais abertura. Sim. Então, primeiramente, eu tenho hoje uma clareza muito grande que é algo divino. Não poderia humanamente ser possível aquela criança ela chegar onde ela chegou e vai chegar. Né? Totalmente improvável. Totalmente improvável. Mas também tinha, e eu acho que era esse lugar de não aceitação da realidade. Eu sempre tive... Eu estava lá, mas eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Eu não entendia muitas vezes o que eu estou fazendo aqui, porque essa realidade árida, sofrida, não me pertence. E todas as oportunidades que eu tinha, eu galgava coisas novas, queria aprender coisas novas. Então, eu atribuo a essa necessidade de não aceitar essa realidade. Segundo, a capacidade de sonhar, a capacidade de vislumbrar. Eu lembro que eu trabalhava no McDonald's, aqui em São Paulo já, e o ônibus que eu pegava, que durava 5 horas para chegar, né, do Borba Gato até o Capão Redondo, ele passava na frente de uma escola que eu achava linda a escola. Ela tinha um arco, assim, que é o Instituto Adventista, né, a igreja, o NASP, né, o Colégio Adventista. E aí eu passava lá e eu falava assim, um dia eu quero estudar nessa escola, um dia eu quero conhecer essa escola. Aí eu tive a oportunidade de pegar um ônibus errado, aí uma menina que estudava lá me convidou para ir, porque tinha uns cultos de jovens lá, me convidou, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu quero estudar, eu vou estudar aqui. Eu não sabia, mas quando eu entrei e cruzei aquele portão e vi lá, tem é quase um mini bairro, né? Tem casas e tem um internato, tem um monte de coisa que acontece lá e tem a escola, né? E eu olhei assim e falei assim, eu vou estudar aqui. Então essa decisão de, eu não entendo como, mas eu quero e eu vou. Tem outras situações, quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez que eu cheguei em Nova York, eu olhei aquele lugar mágico, fui numa viagem com CVC, uma coisa super básica, mas eu falei assim, eu vou morar aqui. Nossa. E aí, o que eu preciso? Eu preciso aprender inglês, então eu vou aprender inglês. Então eram decisões que na hora eu tomava e eu não sabia o que me movia. Era simplesmente, eu tinha certeza, eu falava assim, isso aqui faz sentido para mim, eu quero e eu vou, e eu fazia. E tem sido assim desde então. Você tem uma habilidade
que a maioria das pessoas que me procuram para fazer mentoria sobre autoconfiança acabam travando ali. Que é você olhar para algo e identificar que... Vamos lá, por exemplo, você chegou nos Estados Unidos e de repente viu que precisava do quê? Do inglês. Sim. Putz, quanto que eu sei de inglês? Vamos supor, 10%. Sim. E os outros 90%? Cara, os outros 90%, você tem duas formas de olhar. Ou falar, pô, cara, esses outros 90%, eu vou dar um jeito, mas eu vou aprender porque não tá escrito em lugar nenhum que eu não posso aprender. Exato. Né? Ou falo, putz, eu não vou conseguir entregar, não vou dar conta. E é justamente aí que nasce a falta de confiança nas pessoas, né? Nas suas habilidades pessoais. Elas não conseguem acreditar que elas são capazes de criar o futuro. Uma coisa que eu pego aí de você, da sua história, é meio que aquilo que eu vejo, eu crio. Perfeito. Cara, se eu vi, vai acontecer. Perfeito. Isso que é fantástico, que eu absorvo aí da tua história e já começo a aprender e, meu Deus, eu começo a viajar aqui, cara. Mas, bora lá, vamos caminhar. Já já a gente vai falar pra galera o que é arquétipo, de onde veio, quais são eles. Perfeito. Vamos começar para deixar o profissional que tá ouvindo a gente aqui, que é empreendedor, o profissional que tá dentro de uma empresa. Perfeito. O que é brand, cara? Pensando aqui na marca pessoal. Perfeito. Essa pergunta ela é engraçada porque sempre que me perguntam eu tenho uma nova resposta. Porque eu posso dar várias respostas, mas assim, tentar trazer isso, aterrissar isso o máximo possível para a vida prática, né? Branding é aquilo que falam de você quando você não está na sala. Muito boa a definição. É como as pessoas te percebem, né? É como você quer ser percebido, porque... ele te dá, né? Ele é uma ferramenta que te dá a possibilidade de você moldar como você quer que as pessoas percebam você. Então, ele é uma ferramenta poderosa, né? Porque você gerencia o branding e você vai comunicar o que você quiser. Ele literalmente é uma ferramenta, né, da comunicação. Uma coisa que eu gosto de falar também é que o branding ele não é marketing, o branding não é posicionamento, o branding não é uma logo. Essas coisas elas fazem parte do branding. Né? O branding ele é uma ferramenta onde embaixo você sim vai falar sobre a identidade visual, né, que é toda a comunicação, logo, cores, estética, imagens. Isso é perfumaria, então? Isso é um atributo do branding apenas. Tá bom. E aí você também tem o universo verbal, toda a comunicação que você cria, todo o repertório verbal, como você vai se comunicar, tom de voz, as escolhas de palavras, as escolhas de termos, o que você vai definir ali como resumo da sua história. Aí vem o posicionamento, que é onde você junta tudo isso, junto com a proposta de valor que você tem para um cliente. O que problema eu resolvo na vida da pessoa? Qual que é a dor que eu resolvo? Como eu resolvo, por que eu sou diferente e qual o lugar que eu quero que elas me vejam e me percebam intencionalmente. Então, o branding é tudo isso. Ele faz parte, por exemplo, das relações, das mesas que você senta, dos seus fornecedores. Se eu sou uma Nike e eu estou usando um serviço de crianças da China, isso vai destruir o meu branding. Então, eu tenho que entender com quem eu estou me relacionando, quem eu trago para perto de mim, com quem as pessoas estão me vendo. O branding ele é muito abrangente em relação a tudo isso. E o que o branding resolve? Não só essa questão de intencionalmente você modelar como as pessoas querem que você seja percebido, mas também quando você vai vender, as pessoas percebem todo esse valor agregado na sua vida. O branding tem esse poder de agregar valor. Se você pega uma camiseta branca com a loguinha da Nike, vai custar aí uns R$200. Se você pega uma camiseta branca sem nada, vai custar R$35. Porque as pessoas sabem que aquele símbolozinho da Nike ali, ele carrega tudo isso que eu falei. Todas essas questões estão agregadas, todos esses valores estão agregados. O branding faz com que uma bolsa como a Hermès, por exemplo, que é uma grande marca de luxo centenária, ela tenha fila de espera para você pagar milhares de euros para
comprar uma bolsa, você não pode chegar lá e comprar a bolsa. Essa marca construiu ao longo do tempo um valor tão agregado que você tem que entrar numa fila de espera, você tem que ser aceito como cliente, você tem que consumir outros produtos para aí você talvez poder comprar aquele produto. Isso é branding. É quando você precisa de um diferencial em relação aos seus concorrentes, é quando você quer cobrar mais caro, é quando você quer vender mais. E principalmente quando você tem isso tudo muito bem resolvido, na hora de fazer o marketing, você é muito assertivo. Você gasta menos dinheiro no tráfego, menos dinheiro nas mídias, porque você vai se colocar no lugar certo, da forma certa, contando a história certa. Cara, isso... Olha, gente, de verdade, o que a gente acabou de ouvir aqui é literalmente o que eu tô vivendo. Se a Maia puder cortar aqui para esse logo, né, que você tá vendo aqui do Desenvolva-se Cash, deixa eu tentar traduzir na prática. Perfeito. Esse logo aqui saiu da minha cabeça, Cris. Saiu da minha cabeça essa cor aqui. Eu era da área comercial, eu vendia software para RH há uns 4 anos atrás. E... as empresas de tecnologia estão usando a cor roxa. Coloquei da minha cabeça, não tem nada a ver com o Thiago, com quem ele é. Eu tô literalmente passando por esse processo de rebrand do podcast, da imagem do Thiago, daquilo que o Thiago carrega. E você me falando tudo isso, para poder chegar nesse valor agregado que as pessoas percebem da camiseta com símbolo da Nike ou sem, não tem como não visitar a nossa essência, né? Perfeito. Que você falou no começo. Perfeito. E aí que vem o diferencial, né? Está tudo na essência, cara. Nossa. Eu sempre falo que o teu repertório, a tua história, a tua origem e a tua essência é isso que te torna único. Não tem concorrência. Não tem concorrência. Tem milhares e milhares de profissionais como eu fazem o que eu faço, mas do jeito que eu faço, com a minha história, com o meu repertório, só eu faço. Só tem o Cris. Então, quando você se apropria da sua essência, Thiago, e a essência é muito forte, a essência é o espírito. Sim. Eu comparo literalmente como corpo, alma e espírito, né? A essência é esse espírito, é essa vida que a tua marca, que o teu posicionamento tem quando você se apropria da tua essência. Porque o corpo, por exemplo, é a identidade visual. Tá. É a escolha da tipologia, é a escolha da cor, que também é uma escolha que pode ser feita baseada no arquétipo. O arquétipo entrega a cor da tua essência, ou você escolhe uma cor se apropriando do arquétipo, mas também intencionalmente qual a mensagem psicológica que essa cor passa. As marcas se apropriam muito disso. A iconografia, qual que é o simbolismo, o significado do que você quer passar, isso tudo traduz você. Então, quando eu sempre falo, eu vejo marcas de 3 formas, né? Primeiro é a questão de literalmente um negócio, né? A marca e o posicionamento, ele, antes de mais nada, tem que estar, você tem que olhar para o seu negócio. Depois você vê a marca em si. A marca está muito ligada a você, quem você é, a sua essência. E depois tem a comunicação. É onde você pega e comunica em vários canais, para várias frentes e de várias formas. Mas nesse lugar da marca tem 2 pilares, que é o pilar onde você olha para si, que é a essência da marca, que você entende. Primeiro, vasculha a tua história. Eu sempre falo para as pessoas, vai lá e começa a escrever uma timeline de quando você se lembra das suas lembranças remotas ali na tua infância até hoje. Cronologicamente, de 7 em 7 anos, o que você viveu? A tua história da marca já vai estar aí já. Tá. Aí, a partir disso, você faz um resumo, cria um release, que é quem você é ali em essência, né? Aí, a partir disso, você vai entender, cara, qual é o meu arquétipo? Né? E aí, se você quiser, a gente já pode até entrar no arquétipo. Fica à vontade, se fala. Fizer sentido, porque essa parte do arquétipo ela é muito importante. Né? E o que são os arquétipos? O arquétipo é uma pulsão do inconsciente coletivo, né? Como você falou, Jung, acho que há mais de 100 anos atrás, entendeu que existiam 12 representações de toda a humanidade, símbolos, significados, né? Que está muito ligado a essas simbologias, como os mitos, por exemplo, né? A Igreja Católica se apropriou de muito do simbólico. E o Jung, ele entendeu que existiam 12 arquétipos, né, que representavam toda a humanidade de uma forma coletiva. O arquétipo, ele serve para você
se identificar com a marca e para você também, enquanto marca, ter uma diferenciação em relação aos seus concorrentes que fazem a mesma coisa. E quando você identifica um arquétipo, esse arquétipo já traz para você a sua cor, ele tem uma paleta de cores, ele traz para você a estética, a tipologia que você pode usar que vai representar esse arquétipo. Ele traz o universo de palavras, por exemplo, são 12 os arquétipos, o mago, o bobo da corte, o herói, o governante, o cara comum, a amante, o explorador. Eu até peguei aqui do material que você me enviou, Boa. Não sei se dá pra galera ver aqui na câmera. Dá pra ver, Maia? Tá. São símbolos, né? São essências, são energias ali que elas representam alguém em algum momento da sociedade e da humanidade em geral. Você vai estar ali nessas 12 categorias. E quando você tem ali faz uma anamnese, um entendimento, eu sempre falo que você não escolhe um arquétipo, você descobre o arquétipo. Nossa. Porque a tua essência, e eu sempre falo que na infância tem muitas informações, tem 2 lugares que tem a informação do arquétipo, tanto na infância como no teu futuro, assim, o que você vê para a sua fase final da vida fala muito sobre o arquétipo, e eu consigo ali ter umas nuances de, cara, porque aqui você está no seu propósito, né, quando você já está pensando no futuro final, e lá no começo você está na sua essência. Então esses são os 2 lugares que o arquétipo mais, ele está ativo. E aí quando você entende, por exemplo, que você tem um arquétipo do mago, que é o meu caso, eu já tenho ali me aproprio ali, o mago, ele tem e uma coisa que eu vou te falar, não falei nada com você ainda. Sabia que você ia porém, a gente faz escolhas às vezes inconsciente. E essa cor que tá aqui é a cor do mago, que é justamente o roxo e esse lilás. Uhum. Ele representa literalmente ali as 2 principais cores do mago. E aí você vai trazer cores como um verde, dependendo da tonalidade, o cinza, o azul. Perfeito. Essas são cores predominantes do mago. Perfeito. Talvez você até já goste dessas cores. Você tem alguma coisa aí de mago. Ó as luzes aqui, né? Pois eu percebi, cara. E acontece muito isso, Thiago, das pessoas falarem assim, cara, eu tinha escolhido essa cor sem pensar, mas é a cor que eu me identifico muito. E você vai investigar, é a cor do arquétipo dele, quando ele descobre. Cara, que aula. Gente, e por que isso daqui é importante? Como o próprio Chris trouxe pra gente, por exemplo, você é um profissional que está se posicionando na internet, você consegue se posicionar de forma mais assertiva. De repente você não precisa investir tanto dinheiro em tráfego. Se você coloca o tom, a comunicação, a cor, você consegue atrair a audiência certa. Perfeito. Você traz um exemplo da Harley Davidson, né? Sim. Ali é um grupo de pessoas que buscam por liberdade. Tá ligado, por exemplo, a qual arquétipo? O explorador. O explorador é onde ele tem esse lugar de liberdade, né? Ele tem esse lugar de sair sem destino, de buscar o novo, de estar livre, né? Ele tem esse lugar de ter essa fuga, né? E isso... Não, eu acho que... Não, peraí, eu me confundo às vezes. Eu acho que o Harley Davidson é fora da lei. Harley Davidson é fora da lei. Os dois têm... que são parecidos. Eles são parecidos, mas qual que é a diferença? A Harley Davidson, diferente da Land Rover, por exemplo, eles dois atuam como liberdade. Tá bom. Mas a liberdade do fora da lei é uma liberdade mais transgressora. Tá bom. E do explorador é a liberdade de livre, é a liberdade de poder ser quem ele é, quem ele quer ser. E tem muito a ver com liberdade geográfica também. Então você pega agências de viagem, você vai investigar o dono, ele é do arquétipo do explorador. Você pega coisas off-roads, marcas que tem a ver muito com questões de liberdades de distâncias mesmo, né? Físicas, tem muito o arquétipo do explorador. E o fora da lei, como a Land Rover,
ela tem esse lugar de quando você é quem você quer ser. Você sobe numa moto, coloca sua jaqueta de couro. Muitas vezes é um empresário, é um executivo que vive numa corporação ali, fazendo aquilo que ele precisa fazer para ganhar dinheiro, mas quando ele sai, monta na Harley Davidson dele, coloca aquela jaqueta de couro, aquele capacete com a caveira, ele sai ali com uma liberdade, ele está no momento de transgredir, de ser quem ele é na essência, e é o momento de total felicidade, total ali na presença e na essência dele. Coisas radicais. Cara, tem tanta coisa pra te perguntar, Cris. Pergunte todas. Vamos lá. Eu gosto muito do teste de personalidade DISC, que você deve bem conhecer. Sim. E ali no DISC a gente sabe que todos os arquétipos, todas as personalidades, elas constituem um ser humano. Sim. Não é? Eu, por exemplo, meu D é alto, depois vem o I, lá embaixo o S e C. Sim. Não é? Mas tem pessoas que são o contrário. Minha esposa, o C é lá em cima, depois o S, mas ela tem os 4, eu tenho os 4, você também tem. Sim. Assim como no DISC, os arquétipos, todos nós temos um pouco de cada um? Nós temos, Tá. Porém, só um arquétipo nos representa. E isso aqui é polêmico, viu? Porque existem vários profissionais, né, vários especialistas que defendem que não. Você tem mais de um arquétipo, que você pode usar esse arquétipo em momentos diferentes para ter resultados diferentes. E eu sou totalmente contra isso. Por quê? Porque as minhas fontes literárias me falam que não, que realmente você tem apenas um arquétipo. Da escola onde eu bebo, né, me fala muito sobre essa essência única. Eu também entendo, cara, na prática, que e como um comunicador de anos, que você sempre precisa ser muito claro em relação à sua identidade. Quando você comunica mais de uma coisa, você cria ruídos. Tá. Então, eu dou o exemplo de uma anamnese ali num consultório, né? E esse é um olhar também, eu tenho uma formação em psicanálise, e é o olhar de... cara, eu vou diagnosticar um paciente com apenas uma questão ali muito central, porque se for um psiquiatra for medicar, você não pode medicar um esquizofrênico, mas ele tem um pouco de bipolaridade, um pouco de neuro... Você precisa ter um recorte ali específico, né? Sim. Além disso, porque eu sempre falo, quando você comunica várias coisas ao mesmo tempo, você cria uma linguagem esquizofrênica para o teu público final, ele não consegue entender. Não, esse cara é um presidente, mas em algum momento ele está como fora da lei, vem como um amante. Isso para mim, e dentro das fontes literárias que eu consumo, é um ruído muito grande. Então, o que eu entendo como verdade é quando você olha para si, você investiga essa sua história, sua trajetória, e aí você revela e descobre o arquétipo que você sempre teve a vida inteira. Você não muda de arquétipo ao longo da vida. Pelo contrário, você começa com um arquétipo e aí, por alguma razão, a sociedade, o superego fala, não, você não pode ser assim, não deve ser assim. Aí você se adapta, precisa estar na sua essência, e o arquétipo para marca ajuda muito isso. Em outras palavras, é deixar de ser um soldado de chumbo que atira para todo quanto é lado. Perfeito. E passa a ser um sniper, começa a ser mais assertivo, deixa de ser um fake. Perfeito. E começa a verbalizar a sua verdadeira essência, né? É isso. Cara, não ser um personagem, né? personagem. É você se apropriar das coisas que você naturalmente é e sempre foi. Eu não combinei isso daqui com você, mas você, pelo seu olhar clínico já de anos, deve bater o olho em algumas pessoas, em especial personalidades, e falar, cara, muito que provável esse cara tenha esse tal arquétipo. Sim. A gente pode fazer esse... Podemos. Tá bom. Claro. Para você entender um pouquinho aí mais próximo da realidade, galera. Tá. Donald Trump. O Donald Trump, ele tem o arquétipo do fora da lei. Fora da lei. É um cara que ele está, apesar de ser presidente, mas ele está sempre causando. Está sempre ali fazendo as polêmicas, fazendo o que não é para ser feito, dizendo o que não é para dizer. Ele está sempre ali querendo perverter ali o que é padrão, o que é comum, o que está estabelecido. Ele foge à norma. Você não percebe que não há lei
por Donald Trump. Ele perdeu, invadir o Capitólio. Ele se coloca como acima da lei. Né? Ele está nesse lugar onde ele não respeita a norma. Não existe norma, ele está acima da norma. E isso é uma característica muito forte do fora da lei. Boa. Bolsonaro está na mesma linha ou não? Está na mesma linha. Você via a entrevista do Bolsonaro. Cara, ele falava o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. Não tem... Isso aqui não serve para mim. O fora da lei, ele questiona a norma, ele subverte a norma, ele está ali para causar e não se dobra a nada. O atual presidente Lula? O Lula, ele entrou nesse lugar do cara comum. É pro povo, é para todo mundo, né? Todo mundo se identifica com ele, todo mundo é o cara da cachaçinha, é o cara, né, o cara possível, é o cara que ele já foi aquele que ninguém conseguia, né? Aquele que já foi ninguém, virou presidente, não estudou. Quantas pessoas não se identificaram com ele? Quantas pessoas falam assim, cara, eu também sou analfabeto, eu também nunca fiz isso, nunca vi aquilo, mas eu posso virar o presidente da República. Então ele tem essa coisa da proximidade, do cara comum, do para todos. Boa. Flávio Augusto da Silva. Flávio Augusto da Silva. Cara, você vai ter o seu olhar técnico, mas pelo material que você compartilhou comigo, eu chutaria o Flávio como o explorador, cara. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Eu particularmente não acompanho muito o Flávio, gosto muito dele, mas eu nunca olhei assim para ele de uma maneira mais analítica. Mas você falou uma coisa que faz muito sentido. Ele mudou de negócios várias vezes, né? Ele foi para fora, e aí comprou um time lá, e aí depois vem e monta uma história. Quando você vê, ele tá com outra história ali. Ele tá sempre explorando. Então faz muito sentido. Faz muito sentido ele ter essa característica do explorador, sim. Boa. Prometo só mais 2, tá? Tá. Caíto Maia, dono da Chili Beans. Caíto Maia, ele também é um cara que eu conheço de longe, assim. Cara, pela comunicação da Chili Beans, que é sempre muito criativo, disruptiva, inovadora, ele pode ser que tenha o arquétipo do criador. Tá bom. Porque ele tem... o que eu lembro dele são as campanhas da Chili Beans, que eu sempre falei assim, nossa, que maravilhoso isso, que criativo. Muito assertivo, bacana, né? Que inovador. Então, isso são características do criador. Então, provavelmente, né, ele de fora, assim, me passa essa característica. Tá bom. O último, e polêmico, é claro, Pablo Marçal. Pablo Marçal, sem dúvida, o fora da lei. Também. A gente né, teve o evento lá do Nitro 10X, né, que eu faço toda a parte de branding e de conceito do evento, que é um grande evento da DTS, que inclusive agora em maio nós teremos uma edição do Nitro 10X, que é um evento para 3.000 pessoas, e o Pablo foi convidado a palestrar nesse evento. E é um evento que se chama Billionaire Club, né? É um clube dos bilionários. Eu vi um movimento na internet. E o Pablo me chega para palestrar de bermuda e camiseta. Que é totalmente a característica do fora da lei. Ele não quer nem saber quem é você na fila do pão. Ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Você percebe nas eleições dele, quebrava todas as regras, fazia o que ele queria, do jeito que ele queria. Então isso é uma característica muito forte do fora da lei. Que fantástico. E uma coisa que eu falo sempre, Thiago, é que existem vários tipos de fora da lei, existem vários tipos de magos. As pessoas acham que porque é o cuidador, por exemplo, é a Madre Teresa de Calcutá. Não, você pode ser a Princesa Diana, que é um cuidador. Você pode ser o Nelson Mandela, o mago. Você pode ser o Harry Potter, ou você pode ser o Marilyn, ou você pode ser o David Copperfield.
Então, as pessoas acham que eu preciso ser caricato quando eu me aproprio de um arquétipo. Não. Eu sempre falo, eu me coloco como o David Copperfield, por exemplo. Na minha comunicação, uso sempre uma jaqueta de couro, eu estou sempre nos tons ali que são mais misteriosos, mais escuros. As fotos que eu faço sempre tem sombra e luz mais acentuadas intencionalmente, sempre tendo um olhar assim de mistério, uma posição de mão. Isso porque se eu estivesse usando um mago em um outro tom, eu poderia ter uma coisa mais caricata ou não, mas eu vou para um lugar mais moderno, mais contemporâneo, por exemplo. Então, por exemplo, existem vários tipos de fora da lei, por exemplo, e é diferente o fora da lei Trump e o fora da lei Marçal, por exemplo. Eu comentei com você esses dias que eu fechei uma sessão de fotos com o Kaique, baita de um profissional, inclusive claro. Tá pra vir aqui. Bacana, eu gosto muito dele. Fiz fotos com ele. Ele que fez as fotos do mago aqui, a última. Com essa essência do mago. Não, ficou fantástico, cara. E ali ele me apresentou essa questão, Thiago, qual que é o seu arquétipo? Perfeito. E, cara, eu estudei na faculdade de psicologia, a gente passou pouco por Jung, eu lembro da professora Nair falar um pouquinho sobre isso, inclusive, beijão se estiver assistindo, adoro a professora Nair. Mas, cara, imagina pra pessoa que tá ouvindo isso daqui agora, é novidade na vida dessa pessoa. Por onde eu começo? Para começar a me posicionar do jeito certo. Pô, eu sou um líder, ou tô me preparando para ser um líder dentro da empresa, dentro da igreja, para empreender. Qual que é a porta de entrada para descobrir qual que é o meu arquétipo? Perfeito. Olha, existem várias formas, umas mais rasas e outras mais profundas. Tá bom. Né? Eu particularmente não gosto das mais rasas, é lógico, porque eu entendo que existem nuances que você facilmente pode ir para um arquétipo errado. Então, assim, mas para ser prático para a sua audiência, para ela começar a ter insights, existem testes na internet que vai ali sinalizar uma linha de raciocínio que vai te levar ali para umas 3 opções e aí você vai se identificar mais com uma das 3 e você pode falar assim, bom, vou usar isso aqui porque é o que eu tenho. Tá bom. Essa é uma opção que é aberta, que é possível. Eu particularmente não gosto porque tenho esse olhar mais profundo, mas para quem precisa começar, é uma possibilidade. Tá bom. E aí, ao longo do tempo, vai investigar para ver se é isso mesmo. Tá bom. Uma outra forma, quem quiser, se você me permitir, eu divido o meu Instagram, que é o Cristiano Oliveira HL. Você deixar ali um comentário no meu direct, eu posso te mandar um link para um material que eu tenho de arquétipos, igual esse que eu dividi com você. Sim, que muito tem bom, inclusive. Uma explicação de cada arquétipo e tem alguns exercícios que você pode fazer que já vai te ligar para uma resposta mais objetiva, porque eu compus esses exercícios baseado em todos os atendimentos que eu fiz. Então eu usei perguntas ali que foram perguntas que me ajudaram a achar respostas, né? Com esse olhar psicanalítico e com esse olhar mais de publicidade mesmo, de anamnese ali. Então essa é uma outra forma. Ou também existe um livro que é O Herói e o Fora da Lei, que é um livro que ele fala sobre os 12 arquétipos e ele tem bastante informação que depois que você consome esse livro, além de você expandir a sua mentalidade da importância que esse arquétipo tem na hora de você posicionar a sua marca, você vai ter ali uma noção de, cara, eu me identifico muito. Ou o meu livro, né, o Highlighter, que você também pode achar no Mercado Livre ou no meu Instagram, no Cristiano Oliveira HL, que lá também tem um link para o meu livro, para você adquirir o livro. Lá também tem um capítulo que fala só sobre arquétipos e já te dá ali formas de descobrir isso. Fantástico. Caminhando aqui para minha anamnese, que a gente vai fazer aqui ao vivo e a cores, olho no olho aqui com o Cris. Vamos lá. Antes da gente ir para ele em si, vamos dar uma passada rápida sobre os 12 arquétipos, trazendo só a característica de cada um deles? Vamos lá. Vou falar aqui segundo o que está na minha tela aqui, o inocente. O inocente é um arquétipo que traz pureza,
proximidade. É um arquétipo que ele traz esperança. Eles são marcas como marcas do bem, marcas que... A Dove, né? A Dove também, que é a real beleza, né? Aquela coisa que você pode confiar, é a coisa que você pode acreditar. É um arquétipo que traz positividade e esperança. Bacana. O explorador? O explorador é esse arquétipo que busca liberdade, é esse arquétipo que não gosta de paredes ao redor dele, é um arquétipo que é livre geograficamente, é um arquétipo que gosta de experimentar, viver o novo sempre, está em busca de aventura o tempo todo. Eu já consigo ouvir o barulho da explosão na sua cabeça, você ouvindo isso aí do outro lado, assim como eu percebi na minha vida, né? O sábio. O sábio é aquele arquétipo que o conhecimento salvou. É aquele arquétipo que naturalmente tem uma sede, um desejo por conhecer, saber mais, descobrir. E além de tudo, ele tem uma característica muito forte. É que depois que ele descobre e vive, ele volta para dividir com as pessoas. Ele quer democratizar o conhecimento, ele quer fazer com que as pessoas também acessem esse conhecimento. Marcas como Google, YouTube, National Geographic, marcas que elas permitem aí que você acesse informação, conteúdo o tempo todo, trazem esse arquétipo do sábio. Quando eu vejo o sábio, eu lembro muito do Brunet, sabia? O Brunet, pode ser. Ele tem ali, nunca investiguei, mais uma vez, eu não gosto de ser leviano nos diagnósticos, né? Sim. Mas o Brunet também tem uma coisa de mago ali também, né? Eu observo um pouco que ele tem uma aura, assim, desse espiritual, porque o mago, ele tem essa ligação com o sobrenatural, com as leis da natureza, o desconhecido, né? O culto, enfim. E eu vejo um pouquinho ali no Thiago, então não teria que olhar com mais proximidade. Com certeza, a gente não está rotulando ninguém aqui. Exato. Só estamos comentando. O herói, fala um pouquinho. O herói é um arquétipo que eu sempre falo, eu nunca erro no diagnóstico do herói, porque ele precisa ter passado por uma trajetória de vida, que consiste na trajetória de Jesus, ou se você for ver o Neo do Matrix, né? Que é aquela personagem que passa por um conflito, ele é uma pessoa comum, mas passa por um conflito de entender que ele tem algo especial, e aí ele entra nessa trajetória de descoberta, ele descobre, transcende, só que aí ele morre e ele ressuscita e ele volta para buscar as pessoas. É um arquétipo que traz a coragem, que traz a vitória, o senso de conquista, o senso de ganhar, de vencer, né? A Nike tem o arquétipo do herói, e é engraçado, a Nike tem todos os elementos, tanto no risco ali, que significa, né, aquela SWAT ali, é referente à deusa da velocidade. Não, né? sabia disso. A Nike, que ele se apropriou do arquétipo de uma forma tão forte, porque o símbolo é da velocidade, que é dessa deusa, o nome é a deusa Nike, uma deusa grega, ou seja, a Nike é literalmente o nome da deusa. Ele promove a vitória, a conquista, né? Com Nike você just do it, né? Então ele se apropriou de toda essa essência aí do herói que essa deusa traz. Então o herói, ele tem isso, e o que difere o herói de fato é que depois que ele vive essa transcendência, ele ressuscita, ele volta. Nossa. Porque se ele não voltar, ele não é herói. Tem pessoas que elas não voltam, e aí você vai investigar, ela tem um arquétipo muito parecido com o do herói, mas ela não é, porque ela não voltou. E o herói precisa voltar para salvar os outros. Você percebe que nada é à toa, nada é por acaso, nada. E aí que vem a importância de ser intencional naquilo que você faz, né? Eu vou te dar um exemplo uma marca que ninguém imagina, que é fora da lei, que é a Apple, que eu também brigo com algumas pessoas que não concordam com isso, normalmente querem atribuir o arquétipo do criador para o Steve Jobs, e eu falo assim, gente, o Steve Jobs, ele escolheu a maçã, e a maçã, ela está mordida.
qual que é? A maçã é o símbolo do pecado, da transgressão, né? A maçã é o lugar onde, se ela não tivesse mordida, ela seria um outro arquétipo, mas o fato de morder traz tanto a questão do desejo, mas também traz essa questão da transgressão. O Steve Jobs parou a faculdade nos primeiros anos. O Steve Jobs trouxe uma campanha ali em 86 extremamente disruptiva. O Steve Jobs, ele teve sempre esse lugar do think different, né? De saia da caixa, faça algo que enquanto todo mundo estava indo para uma linha, né, dos computadores, Microsoft, ele foi para uma linha antagônica. Então, ele tem esse lugar da transgressão. A Mademoiselle Chanel, ela era amante de um cara da sociedade que pagou para ela criar uma loja de chapéu, e ela trouxe toda essa essência da amante para a marca Chanel. Você vê nos filmes da marca, é sempre essa mulher que está com um cara e eles se encontram, se beijam e saem para viver uma vida amorosa, uma aventura amorosa. O Walt Disney da mesma coisa. Então, todas essas marcas carregam ali uma característica dos seus fundadores que tem muito a ver com o arquétipo e causam tanta identificação com o público. Boa. O Fora da Lei, você já comentou um pouquinho ali da Harley Davidson, não sei se você quer trazer mais algum ponto. O Fora da Lei, ele tem essa questão de transgressão mesmo, ele não respeita a norma, as leis não são para eles e as leis são para serem quebradas, inclusive. Boa. O mago é a sua história. O mago, ele tá nesse lugar da transformação, ele tá nesse lugar do lúdico, ele está nesse lugar do acesso ao desconhecido, né? Ele traz esse... Eu lembro que quando eu era criança e eu vivia essa situação árida, né? Eu buscava, eu imaginava que eu estava voando e que, na realidade, aqueles espinhos eram bichos inimigos que eu destruía ali com uma mágica. Quando eu era criança, eu assistia um desenho do He-Man, que tinha um Gorko, que era o personagem que eu imaginava ser também, e transformava tudo que era mal em bom. Então, ele tem esse lugar de querer transformar, de mudar o ambiente, ele tem esse acesso. Por isso, não à toa, eu fui atrás. Desde sempre eu tive uma conexão muito grande com o espiritual, com o divino. Desde sempre eu fui atrás de entender filosoficamente as coisas, fui atrás da psicanálise, de querer entender o humano, querer entender o oculto, o sobrenatural. Então, todo mundo que tem o arquétipo do mago normalmente tem essas inclinações de querer transcender, transformar e acessar desconhecidos que estão ligados a esse lugar do sobrenatural. Fantástico. Pessoa comum. Cara comum é aquele cara que é democrata, que tudo é para todos, né? É socialista, né? É o cara que tudo é para todos, não há diferença, somos todos iguais, somos todos comuns, temos todos os mesmos direitos, tudo é para todos. E essa é uma característica forte que, quanto marca, é muito poderosa. Marcas como Ibis, por exemplo, é acesso, é para todo mundo. A Gap, a Kia, né, que vá lá e faça você mesmo a sua construção, ela possibilita acessibilidade. E eu sempre falo, para os negócios, quando você está falando de massa, escalonável, produto escalonável, serviços escalonáveis, o cara comum é ótimo esse arquétipo, porque te possibilita vender muito, escalonar, te possibilita criar algo que é acessível para todos. Cara, você deveria estar dentro das faculdades falando sobre isso, sabia? Minha formação em psicologia, ninguém me ensinou nada disso, cara. Pensa no seguinte, eu nunca quis ser um psicólogo clínico, não é? Eu sempre quis trabalhar com mentoria. Mas na faculdade de psicologia, por exemplo, não ensinam a vender. Não ensinam como que você se posiciona, Sim. Quem é você de fato. Sim. Um dentista também sofre a mesma coisa. Total. Por aí vai. Cara, isso daqui é libertador pra muita gente. Sim. Pra quem tá com o ouvido atento a isso daqui, meu Deus do céu, isso daqui, quanto que vale uma aula dessa? Sim. Entende? É poderoso, é poderoso. E a publicidade, cara, a política, a publicidade, Hollywood, eles se apropriaram disso de uma maneira muito forte. Por quê? Vou te dar um exemplo. Existem momentos sociais que a sociedade está pedindo um tipo de arquétipo. Fala mais. Por exemplo, nos anos 90,
E Hollywood saca isso de uma maneira muito... Ele antecede quando isso está acontecendo socialmente. Existia um momento, por exemplo, o filme A Linda Mulher, com a Julia Roberts. Ele fez muito sucesso porque naquela época a mulher queria ser salva. A mulher queria que um cara viesse e resgatasse ela. E era possível. E a sociedade desejava ser essa mulher que um ricão ia ir lá, ia vir, ia prover para ela. O que jamais faria sucesso hoje. O que fez hoje sucesso foi a Barbie, que é a mulher independente, a mulher que vai e faz, o cinema entendeu que nesse momento social, essa emancipação da mulher, essa coisa do feminismo tão forte, essa coisa dessa mulher tão independente, pedia uma Barbie como uma referência do inconsciente coletivo. Não foi à toa que esse filme estourou tanto, né? Existem épocas onde a sociedade está buscando um escapismo, e aí você vê que estouraram os filmes da Marvel, estouraram os filmes de heróis, estouraram filmes de personagens que possibilitavam, como filmes dos vampiros, né? Qual que era o nome do filme? Eu sou péssimo para lembrar do nome. Mas você percebeu, houve uma onda desses filmes, né? A própria política, tem um momento que as pessoas estão buscando um salvador, estão buscando um herói. Agora, na política dos Estados Unidos, estavam buscando um fora da lei, estavam buscando alguém que falasse, não, essa coisa de diversidade, politicamente correta, sai fora. Ser patriota também, né? Ser patriota. Então, isso move uma nação, cara. Nossa. Quando alguém se apropria muito intencionalmente de um arquétipo, isso muda uma nação, muda uma realidade social. Fantástico. O amante. O amante, ele tem esse lugar do desejo, do prazer, da sedução, da conquista. São marcas que promovem a indulgência, né? Como Häagen-Dazs, né? A Playboy, a Marisa, a própria Chanel, né? Marcas de lingerie, marcas de champanhes, né? Veuve Clicquot, promovem ali, ela está muito ligada ao desejo, né? Esse lugar do encantamento através da sedução. São marcas... tem marcas premiums que querem promover essa adesão pela indulgência, pelo desejo, pelo prazer. Boa. Transmite muito isso. O bobo. O bobo da corte é aquela marca que igual a M&M's, né? Que é fã, é divertida, ela é amiga, ela é colorida, ela é agradável, ela entra num lugar onde está ali para que você dê risada, relaxe, né? Mas o outro lado também, que eu sempre falo, você pode falar do bobo da corte ou o Joker, né? Que ele é mais inteligente, ele pode ser sarcástico, ele pode falar uma verdade muito dura, mas falar brincando. Tá. Então... você, quando tem esse lugar e se apropria, você tem esse lugar que o bobo da corte tinha nos reinos, que falava a verdade, mas falava uma verdade brincando e era aceita a verdade dele, a brincadeira dele. Então, normalmente são marcas fãs, leves, mas que podem ter esse viés ali também de ser inteligentíssimas também. Boa. Prestativo. Prestativo ou cuidador é essa marca que está ali para servir, é essa marca que está ali para abraçar, é essa marca que está ali para ser um porto seguro para você, ser uma confiança para você, para te resgatar de algo, né? Marcas como... Albert Einstein, por exemplo, hospital. Faz sentido ou não? Faz sentido. Mas se você for pela instituição, muitas instituições, por exemplo, a Cruz Vermelha, né, hospitais podem ir para este lugar, mas aí se você for falar do Einstein em si, a pessoa, levaria ele mais para um sábio. Tá bom. Entendi. Mas a instituição que virou enquanto hospital, instituição de saúde, pode ir para esse lugar. Tá bom. Porque tem sempre duas formas de você olhar, né? O fundador e o que ele criou, ou o fundador e coisas que se ramificaram dele. Sim, e aí sim. pode ser que se distancie, entendeu? Boa. O criador? O criador é esse lugar criativo, divertido no sentido de... ele é interessante, né? Ele por exemplo...
um arquétipo do Lego, né? Monta, ele tipo, tem possibilidades, tem criatividades, tem bom gosto, tem algo interessante. Ele vai nesse lugar literal do criativo mesmo, de estar sempre propondo coisas novas, diferentes, e tem a questão da inovação também. Boa. E o último aqui, o governante. Governante é o poder. Né? Eu sempre falo, muita gente vem e fala assim, não, eu acho que eu tenho muito de governante. Aí quando eu aponto ali alguns detalhes do governante, que ele fala assim, olha, o governante, o seu desejo é o poder pelo poder? Não, eu tenho um propósito. Então você não é o governante, porque o governante é o poder pelo poder. Nossa, já acabou de me desbancar em uma crença minha aqui. Ele não quer saber não é empático, ele não é altruísta, né? Ele está ali pelo poder, pelo reconhecimento, pela imposição, pela representação do governo, né? Ele tem esse lugar de liderança, tem esse lugar de força, de respeito, mas ele normalmente está pelo ego, pelo poder, está intrínseco ali na característica dele. Já vai mudar alguma das minhas respostas. Para você poder dar uma respirada, antes da gente entrar aqui na minha anamnese, cara... Desde que eu me conectei com você, eu percebi uma coisa. O Thiago passou por uma infância que ele teve privações, teve dificuldades, e o meu mecanismo de defesa ao longo da vida foi querer esconder isso. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu morava num bairro, na casa dos meus pais, e aquela casa era uma casa velha, antiga, tá? As outras casas ao redor, casas contemporâneas, novas. Então já sofria ali uma pressão social de como as pessoas ao redor olhavam. Perfeito. Como se não bastasse, eu lembro que eu tinha talvez uns 9, 10 anos de idade. A escola que eu estudava era 2 ruas para cima da casa que eu morava. Tá. E eu sempre tive vergonha dessa casa. Tá. Porque eu sabia que ela estava caindo aos pedaços e por aí vai. E o caminho de ir para casa era só descer 2 ruas. E eu sempre dava volta. Olha só. Para que os meus colegas que iam junto comigo não descobrissem que eu morava ali. Tá. Só que um dia foi inevitável. Eu tive que fazer o caminho de casa junto com a galera, eu não lembro o porquê. E aí o que aconteceu? Tem um escadão ali que a gente chama aqui, né? Um escadão do lado da minha casa. E aí eu peguei e entrei, despedi da galera e entrei. No que eu entrei, todo mundo ficou olhando assim. Aí de repente aquela garotada começou a gritar: olha a casa do Thiago, que casa velha, que casa feia. Cara, eu lembro que eu senti uma raiva tão grande naquele dia, que de alguma forma, talvez eu tenha um toque, literalmente transtorno obsessivo compulsivo em algumas coisas. Sim. Talvez venha daí, por coisa velha, por coisas que não funciona. Eu tenho uma... Eu não gosto, eu tenho uma aversão. Perfeito. E aí, de alguma forma, eu vou falar besteira, vou ser o cara técnico aqui, tá? Mas hoje, na minha vida, no meu propósito, eu quero ser o herói que resgata as pessoas, só que eu não quero mostrar a minha história. Tá. Por vergonha, entre aspas, desse passado. E, cara, te ouvir sobre com o que você trabalha, a gente nem fez a minha anamnese ainda, cara, é libertador pra mim. De verdade, transformador. Porque, cara, não faz sentido eu querer ocultar. Não faz sentido nenhum. Eu não consigo ter a minha essência se eu fico ocultando isso. Perfeito. Então, desde já, cara, obrigado. Nem tivemos a anamnese até aqui, mas obrigado, porque até aqui já foi ultra transformador para a história do Thiago. Obrigado. Imagina, Thiago. E olha, é muito parecida a sua história comigo nesse aspecto, assim. Eu era filho de uma empregada doméstica, né? E eu tinha vergonha disso. Eu tinha vergonha eu sempre, como eu busquei, né, ambientes e galguei coisas, eu sempre falo que eu fui para Nova York porque era o mais longe possível da minha família. Caramba. Era o mais longe possível da minha história. Eu tinha vergonha disso. E eu não contava, né, essa parte do passado, né? Eu sempre contava de um momento para frente. Só que aí eu fui entender que a minha grande força, ela está justamente nas minhas raízes. Nossa. É porque eu limpei mato, é porque eu cortei capim, é porque eu passei fome, é porque eu vivi o que eu vivi, que eu dou conta de ser quem eu sou hoje.
tudo isso é o que me trouxe até aqui. É um orgulho muito grande hoje eu falar assim, eu era filho de uma empregada doméstica, eu passei fome, mas hoje eu estou aqui contando uma história que se eu conseguir, é possível para você também. Quantos cristianinhos, né, não tem no Nordeste, quantos cristianinhos não existem nas periferias que em algum momento na realidade que eles vivem não parece possível. E aí eu chego e falo assim, cara, é possível. Basta você crer que existe um Deus que vai te dar caminhos para isso. Basta você querer pagar o preço, fazer o que é preciso, que você vai conseguir. E não esqueça, é tudo isso que você viveu que te compõe e faz com que você seja quem você é hoje. E esse é o teu grande diferencial. Quantas e quantas vezes eu estive em lugares onde as pessoas estavam ali com conflito e sofrendo, e eu olhava assim e falava assim, nossa, eu já passei por tanto, que isso aqui vai dar tudo certo, essa fichinha. Então, essa força, essa garra, ou as tuas capacidades, olha para trás, porque normalmente você vai encontrá-las lá, na tua essência. Isso é encantador, porque isso evidencia que Deus não erra, né, cara? Deus não erra. Não foi à toa que a gente nasceu na família que nasceu, Deus no tempo que nasceu. Deus é bom o tempo todo. Fantástico. Independente da situação atual, assim, da realidade atual. Fantástico, fantástico, fantástico. Cris, bora pra minha anamnese, então? Vamos lá. Como e você não sabe, mas você já me falou algumas coisas que já estava sendo analisado enquanto falava. Já ligou o taxímetro e começou a trabalhar aí. A escuta flutuante, né? Escuta flutuante, exatamente. Bora lá. Vamos Como lá. que você prefere fazer? Eu tenho as perguntas aqui, eu tenho as respostas antes do podcast. Esse é o problema, né? Tá. Como que você prefere fazer? Não, eu quero... mais uma vez, eu sou bem cauteloso em dar diagnósticos, Tá bom. né? Porque as pessoas não são rasas, né? Acho que as pessoas não são numa caixinha. Mas, como você já fez uma sucessões de exercícios, você fez vários exercícios, você mesmo já se provocou, refletiu sobre as respostas, né? Eu sempre falo, eu não gosto de falar que arquétipo você é. Eu gosto de fazer provocações para que você vá tendo uma consciência e você fala assim, cara, eu sou isso aqui me representa. Então, às vezes eu vou lá e só dou uma confirmada. Então, baseado nos exercícios que você fez, quais são os 3 arquétipos que mais você se identifica? Legal. Tem essa pergunta aqui nos exercícios e eu coloquei 3, óbvio, né? O governante, pelo instinto de guiar pessoas a um caminho próspero. Perfeito. O segundo, o herói, é inconformado com o status quo das coisas, ou seja, buscando sempre ali por superação. Uhum. E depois o sábio, porque eu entendi que a liberdade vem através do conhecimento. Então, são esses 3 que mais me atraem. Perfeito. E me fala uma coisa, qual você tem certeza que não é? O amante. O amante. Quais mais? Cara, o amante, eu só tinha notado ele, mas o bobo, com certeza não, o bobo da corte. Depois que você me trouxe a clareza sobre o governante, né, poder por poder, eu tive um outro entendimento. Depois de te ouvir, tá? Então, o governante, por esse aspecto que você me falou, eu deixaria de lado. Tá. O inocente, não me vejo também como inocente. Pergunta, acrescentaria um outro no lugar do governante? Para algumas coisas, o fora da lei. Fora da lei? Ou, aí, ainda bem que eu tô com especialista, eu ficaria entre o fora da lei e o explorador, porque o Thiago tem muito disso também, de começar a navegar. Eu colocaria o explorador. Explorador. E Thiago, lá atrás, qual a idade mais remota, assim, que você consegue lembrar de quem você era, assim? Qual era essa idade? Cara, 5 anos. 5 anos? 5 anos. O que movia ali o Thiago? Quais eram os sonhos dele? Quem ele queria ser quando crescer? O Thiago, pelo status quo dele, ou seja, o momento atual de vida que ele tinha ali e o que ele via, era um caminho de poder. Poder no seguinte sentido, ensinar. Eu me lembro que um belo dia, meu pai, no momento de
falta de inteligência emocional, levantou uma faca pra minha mãe. Tá. E eu peguei e sentei os dois e comecei a aconselhar o meu pai e minha mãe com 5 anos de idade. Tá. Eu fui o elo de união entre os dois. Então, eu comecei desde pequeno até esse vislumbre por aconselhar pessoas, orientar por um caminho. E aí, quando eu via alguém com o microfone na mão, eu olhava para aquilo e falava, eu vou ser isso. Porque, por exemplo, jogador de futebol não tinha capacidade de ser, não tinha o capacity necessário, né? Era o sonho de criança, mas um belo dia a ficha caiu. E eu olhei para aquilo e falei, não, cara, eu vou agregar valor na vida das pessoas através do conhecimento de alguma forma. É isso. Tá. E aí, que profissão era essa? Na época, o que gritava muito no meu coração, que queimava muito, era ser pastor. Ser pastor. Tá. Porque foi a minha primeira referência de alguém com o microfone na mão falando de coisas que a mim faziam sentido, não é? Só que depois que eu conheci o desenvolvimento pessoal através da psicologia, eu já comecei a ter uma mescla entre os dois, né? Tenho um caminho ministerial, adoro pregar, adoro exercer o chamado ali de mestre, né? Mas, cara, dar treinamento, dar mentoria, é onde eu faço de graça. Tá. Quais eram os heróis ou quais eram os desenhos que você gostava e admirava, assim, consumia? Cara, o desenho mais marcante pra mim, eu não sei o porquê, era o Super Choque. Não sei porquê. Qual que é o Super Choque? Então, é um desenho leve que veio... Leve em relação a tempo, ele não foi muito... não durou muito ao longo dos anos, mas ele era um cara que tinha o poder de libertar as pessoas através de choque. Então, tinha inimigos ali, né? Pessoas más, vilões que vinham pra cidade, assaltavam bancos, saqueavam casas e tal. E aí ele recebia um chamado e ia atender essas pessoas através desse poder que ele tinha, que era o choque. É o choque. O outro é o Superman pelo propósito dele também. Tá. Bacana. Esses dois mais marcantes. Você tem irmãos? Uma irmã mais velha. Um irmão mais velho. Você é o mais novo? Mais novo. Tá. E como era a relação tua com essa irmã e teu pai e tua mãe? Como você descreve a relação dos quatro? Eu descreveria no seguinte aspecto. A Patrícia, minha irmã mais velha, uma pessoa que foi mais cuidada, porque hoje eu entendo que ela foi uma gravidez desejada. O Thiago aconteceu. No momento que a Patrícia nasceu, a minha família, financeiramente falando, tinha mais conforto. Depois que o Thiago nasceu, depois de 7 anos, meus pais não estavam numa condição de vida boa e eu nasci debaixo de necessidade, literalmente. Perfeito. Tipo, minha mãe não tinha dinheiro para comprar fralda para mim. Sim. E aí eu percebi um certo cuidado maior em relação à minha irmã. Por exemplo, meu pai investiu nos estudos dela e eu me virei desde pequeno. Trabalho desde os 13 anos, não é? E aí eu vi uma ligação mais forte entre meu pai, minha mãe e minha irmã, e o Thiago um pouco mais independente. Tanto que minha irmã saiu de casa, porém mora no mesmo quintal que os meus pais até hoje. Minha mãe faleceu há 1 ano e pouco atrás, mas minha irmã viveu com eles até hoje. Eu saí mais cedo de casa, fui morar sozinho antes de casar. Eu criei uma independência maior. Bacana. E o que move o Thiago? O que faz o Thiago acordar todos os dias? Abrir a gaiola da mente das pessoas. Ano passado, eu tive uma conquista fantástica. Você conseguir agregar valor na vida de uma pessoa que te paga pra fazer isso, é fantástico. De uma pessoa distante pra fazer isso, é fantástico. Mas de uma pessoa próxima, cara, pra mim é impagável. Eu consegui fazer com que uma pessoa muito querida minha abrisse os olhos para aquilo que ela estava vivendo na carreira dela já há 5 anos. E eu falei, cara, você tem mais potencial, você pode mais. E eu não fiz mentoria com ele, assim, de processo. Tá. Eu fui trazendo insights. Perfeito. E aí, essa pessoa abriu os olhos, eu consegui encaixar ela profissionalmente falando em outro lugar. E quando eu olho para notar os meus resultados do ano passado, pra mim, um dos mais notáveis é esse. E, cara, eu não ganhei R$1 pra fazer isso. Perfeito. Mas eu consegui
abrir a porta da gaiola mental daquela pessoa, ela saiu, começou a bater as asas dela e hoje tá feliz da vida e falou, cara, como que eu fiquei 5 anos vivendo aquilo? Então, quando eu tenho esse tipo de output, quando eu tenho esse tipo de entregável, cara... E o que você fez na vida dela? No sentido de resultado final. Literalmente, ele tava num subemprego e ele tinha muita capacidade para poder fazer aquilo que ele gostava, só que ele ainda não tinha feito as sinapses neurais na mente dele, não tinha feito o nexo e ele não via um caminho para aquilo. Sim. Então, primeiro, eu trouxe esse estado de consciência de onde ele estava e do futuro que ele tinha ali, que não era um futuro promissor. Perfeito. E agora, ele sai daquele lugar, se posiciona de uma forma diferente no mercado e consegue entrar num lugar que é onde ele nasceu para estar. Ele adora fazer aquilo que ele está fazendo hoje e aí ele consegue ver um futuro, consegue construir um futuro. A partir disso, inclusive, ele passou a ser um empreendedor. E aí está atrelado ao meu propósito, né? Trabalhar essa questão da autoconfiança ali no indivíduo, na pessoa, para ela conseguir se enxergar e acreditar que ela é capaz de chegar lá. Ou seja, aconteceu o que na vida dele? Ele literalmente saiu de um subemprego e passou a empreender. E como é o nome disso? O nome que eu dou para isso? Transformação. Então, por conta dessa sua verbalização final, eu tenho uma notícia para você. Você desconfia que você não é nenhum desses 3 arquétipos que você escolheu? Qual outro que poderia ser baseado nessa palavra que você acabou de verbalizar? Nenhum dos 3. Nenhum dos 3. E aí eu estou sendo bem ousado aqui. Cara, não passa pela minha cabeça. Qual foi o arquétipo que eu falei que tem a principal característica de transformação? De transformar a vida dos outros? Mago? Caraca. Cara, o mago, ele tem muito isso que você viveu na sua infância. O mago, ele é apaixonado pelo belo. O mago, ele tem essa necessidade estética e essa necessidade do belo, literal, né? De entender que a mágica transforma tanto internamente como externamente. Então, a sua vergonha ali daquela realidade feia é que você não podia transformá-la. Você não tinha esse poder ali naquele momento e isso te causava uma angústia, um senso de derrota e de vergonha. E aí você foi galgar na sua vida, a primeira referência que você teve foi de um pastor. O pastor é o que está buscando o espiritual, o sobrenatural, o acesso aos lugares divinos. Então, a tua primeira referência foi a referência dessa pessoa que está lá à frente lidando com o desconhecido, o sobrenatural. Tá bom. E aí, na sequência, você resolve fazer psicologia. Olha só. Psicologia também é o entendimento do humano, o entendimento do ser, o entendimento do inconsciente, né? E não é à toa, pelo fato de você já ter aguçado essa sua vivência com a psicologia, e também você se transformou em um pastor. Olha só, você prega, né? Você exerce esse lugar da tua primeira identificação. E você, pelo fato de já ter uma profundidade, um nível de consciência maior, não me admira você já ter escolhido essas cores, que é a cor do lilás e do roxo, dessas luzes, o azul que você está usando, a própria cor dos seus olhos, aí já tem um referencial com tudo isso. E você ter esse desejo que no final, o que você quer é transformar a vida das pessoas. Caraca, Cris. Que transformador, cara. Então, você tem ali todos os elementos que me levam a realmente trazer essa dedução, né? Esse diagnóstico, entre aspas, porque no teu repertório tem elementos, né? E assim, o herói,
ele passa por um outro lugar que na trajetória dele, você pelo menos não me relatou momentos de morte, de ressurreição, né? Momentos tão graves assim. O herói, ele vive uma trajetória que é meio surreal mesmo, e é a morte e a ressurreição mesmo. Ele passa por lugares que tem nuances que... Já passei. Que você provavelmente... A gente não se aprofundou nisso. Sim. Eu fiquei mais... quais são esses... Consegue? Momentos de morte? De morte. Cara, em 50 dias eu fui sequestrado, rodei com um carro numa rodovia aqui em São Paulo, voltando do litoral. Clonaram um cartão de crédito que era meio novo pra mim, lá em 2017 isso aconteceu. E uma noiva que eu tinha, que eu achava que eu ia casar com ela, resolve terminar comigo, entre muitas aspas, do nada. Então foi um período de luto, foi um período depressivo, terrível, que, cara, foi absurdo de passar em poucos dias. Mas não é essa morte. Tá. Não é essa morte desse perigo eminente, físico, né? É uma morte do eu. Tá bom. É um processo de vida onde você se rasga, né? Para ser uma outra pessoa totalmente diferente do que você era. Então, depois de passar por tudo isso, eu comecei a me esconder. Talvez eu comecei a ser uma pessoa comum, por exemplo, porque eu não tinha coragem de me posicionar, não tinha coragem de falar por tudo aquilo que eu tava passando. Então o Thiago virou o cara comum, que tá no meio de todo mundo, mas eu sempre soube que eu não nasci para ser... para ficar por detrás dos bastidores. Eu tenho uma mensagem a compartilhar. O podcast aqui não é à toa. Sim. Existe algo. Sim. Então parece que eu entrei numa caverna depois desse período e fiquei isolado lá. E, cara, aquilo me consumia. Tá, perfeito. Era terrível. Perfeito. E aí depois, quando eu saí daquilo, eu falei, meu Deus do céu. Isso daqui é libertador sair, não é? Sim. E você tem... qual é a tua principal característica hoje, assim, em relação... Nomeia essas características para mim. Determinado. Questionador. Cara, eu diria que eu tenho uma fome por conhecimento, porque eu entendo que quanto mais conhecimento eu tenho, mais resultados eu vou conseguir ter, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que passam pelo meu caminho. Então tem essa fome muito grande. Eu sou inquieto de não querer ficar parado, ficar improdutivo, então eu sempre estou em movimento, tentando buscar e construir algo novo. Perfeito. São as minhas principais. Você tem uma postura heróica, desejo de salvar, uma coragem sobrenatural? Muito. Abrir a cabeça das pessoas e falar, ser humano, entende isso. Eu tenho uma facilidade muito aguçada de perceber algumas coisas na vida das pessoas. Sim. E quando elas me permitem ter essa aproximação, seja através de mentoria, seja numa conversa informal, e elas me permitem mostrar algumas coisas, e elas entendem isso, esse caso que eu acabei de contar pra você, sim, cara, isso pra mim é dopamina. Perfeito. Eu gerei uma transformação na vida da pessoa. Perfeito. Através dessa visão. Perfeito. E isso que me pega, né? Isso me pega muito em você, esse desejo dessa transformação. Sim. O herói, ele tem um desejo, e o seu desejo, ele passa por um lugar que vai um pouco pro individual, né? E uma condução de grupo. Enquanto o herói, ele tem um desejo parecido, mas é um desejo mais de massa, é um desejo mais de grandeza, é um desejo mais épico, é um desejo mais... ele tem esse lugar épico. Você tem essa necessidade do épico? Muito. Tá. Cara, eu quero que minha mensagem atinja milhões de pessoas, não são milhares. Desde pequeno. Sim. Você é um líder nato? Desde sempre? Sim. Sim? Desde... Líder da minha casa, por exemplo. Tá. Quando eu narrei o caso dos meus pais, né? Que aconteceu. Tá. Desde então, eu passei a mentorar os meus pais em relação ao relacionamento. Então, mas aí você foi de uma forma pacífica e inteligente. Você chamou os dois para conversar. Senta aqui. Uhum. O herói, ele teria entrado no meio da briga e brigado
junto, brigado com o pai, no caso. Não. No caso, eu falei o seguinte: você não vai fazer isso com ela. Tá. Entrei no meio, literalmente. Sim. Aí depois eu trouxe essa consciência de sentar e conversar. Sim. Mas você tinha o desejo de salvar a sua mãe? E o seu pai era o inimigo? Com certeza, o agressor. Tá. Então tem aí uma nuance aí entre mago e herói. Que aí eu acho que a gente vai precisar se aprofundar mais para entender melhor essa narrativa. Depois desse nosso papo, qual dos dois faz mais sentido ainda para você? Cara, quando você fala sobre o mago, me conta a sua história e o tanto de identificação que eu tenho, não é? Talvez o mago ele faça mais sentido de fato pela minha história de vida, pela minha essência. Eu nunca aceitei continuar na vida que eu nasci, na estrutura que eu cresci. Eu sempre dava asas à minha imaginação. Perfeito. Essas falas me pegam, cara. Para começar a viver isso que eu tô vivendo aqui agora com você. Então. Cara, qual é a possibilidade de um Thiago que nasceu no Helena Maria, Osasco, zona norte de Osasco, tá sentado com um diretor como Cristiano aqui, com um cara que... Olha o seu currículo, entende? Mas lá atrás, em algum momento, eu entendi que isso era possível. Perfeito. E fui construindo o caminho para isso. Perfeito. Então, essas falas me pegam, né? Que são essas falas da não aceitação da realidade, do sair de um cenário e ir para o outro que é quase mágico, né? É quase uma mágica que aconteceu, né? Você fala assim, puf! E o teu herói, ele tinha um raio, né? O raio é tipo um poder, né? Um poder que não era luta, não era braçal. É um poder mágico, o raio. Então você tem aí, eu acho que tem elementos, né? Mais uma vez, não foi o que eu investiguei desse lugar, desse herói, mas... de tudo que você me passou, na minha cabeça, 70% pelas informações objetivas que você me passou, tem informações de um mago. Tá bom. E esse lugar... E o mago, ele tem esse lugar da grandiosidade no sentido de... ele aparece. Se você pega uns magos que voam e ele abre o braço, ele tem um lugar assim de um encanto, de um poder, tem um lugar ali de um protagonismo que está ligado a uma força, mas ele está no campo mais intelectual, né? Ele está num campo mais do divino, do espiritual, do obscuro, do desconhecido, do que do campo da força, da coragem, de quebra, de da força, né? O mago, o herói, ele não vai pela mente, ele vai pela força. Ele briga, né? Ele tem uma necessidade que é muito mais, menos intelectual. E a tua trajetória me traz sempre ali referências intelectuais. Boa. E referências imaginárias, referências espirituais, faz muito sentido. Do desconhecido. O fato da psicologia, o fato da religião, né? O fato dessas referências trazem muito ali um referencial. Eu batizaria você como mago. Caramba. O pessoal que tá cuidando do meu rebrand aí, por favor, já muda tudo. Como eu falei pra vocês, é libertador. Isso é libertador. Cris, caminhando pro final, fala do teu livro, cara, por favor. Olha só, tem aqui um exemplar que é pra você. Que honra. Eu vou dar agora, porém eu vou assinar ainda, fazer uma dedicatória com o maior prazer. O Highlighter é um livro que fala justamente dessa pessoa, né, que descobre aí toda a sua essência, toda a sua história e tem clareza do propósito dela, e ela vai à frente da marca, do negócio, e ela ilumina.
Que legal. Não só o que ela faz, mas ela também ilumina a vida das pessoas. Então, o highlighter é um iluminador. É uma pessoa que se destaca no meio da multidão, é uma pessoa que ilumina onde ela está, as coisas que estão ao redor dela e o negócio dela ou, né, o serviço que ela oferece. E aí, como eu tenho, né, uma bagagem também de empreendedorismo, eu trago muito um olhar de negócio. Então, esse é um livro que, se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, se você é um empresário, se você é uma pessoa que também está começando na área aí de comunicação, de design, de branding, de marketing, esse livro você vai se identificar com ele. Fantástico. Ele fala para todas essas pessoas que têm um desejo de acharem o seu lugar no mundo, se posicionar e explorarem isso, né, como profissão, como um negócio também. Fantástico. Onde que a galera encontra esse lindo livro e não é à toa, nada que tá aqui é à toa. Essas cores, a fonte. As cores, as fontes, tudo é intencional. Sim. Esse livro, se você acessar o meu Instagram, Cristiano Oliveira HL, tem um link que vai direto para o Mercado Livre, onde você encontra esse livro, pode comprar, ou você vai direto no Mercado Livre também e consegue achá-lo lá. Boa. Cris, pra gente finalizar, qual mensagem você deixaria pro Cristiano, lá de 7 anos, que estava descalço, naquele sol de 40 graus? O que você falaria para ele? Eu vou te responder, mas antes eu gostaria de presentear você com um livro para você sortear com para sua audiência. Que isso, tá vendo, gente? Só trago pessoas de valor aqui. Olha só que incrível. Um presente para vocês que estão nos assistindo com o maior prazer. Que legal. Fica esperto, então, na descrição. A gente vai colocar a regra desse sorteio aqui na descrição. Combinado? Olha, eu diria 2 coisas. Uma que ele não fez e eu falaria para ele fazer, que é, desde sempre, não tenha vergonha da sua história. Não esconda o seu passado, não esconda quem você foi, porque é neste lugar que está a sua força, está a sua essência. E a outra coisa é, continue sonhando. Continue acreditando, continue desejando, porque todos os seus sonhos, os seus desejos se transformarão em realidade. Uau, fantástico. Cristiano Oliveira, senhoras e senhores. Cris, obrigado. Foi transformador. Deus continue te abençoando com muita saúde, muita inteligência, muita sabedoria, para que essa sua mensagem, cara, invada lugares que você jamais sonhou. De verdade, foi libertador para mim. Amém. Não tenho dúvidas que foi libertador para a audiência também. Esse conteúdo fez sentido para você? Eu voltaria, assistiria de novo. Eu vou reassistir, porque tem muito valor agregado aqui. Demais. Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da empresa, porque esse conteúdo vai gerar muito valor. Beleza? Certo, Cris? Certíssimo, muito obrigado. Até a próxima, vai ter que voltar, hein? Voltarei com o maior prazer. Fechou. Valeu!